Olá! Diante desse cenário de incerteza a respeito da vigência da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, estou passando aqui novamente para relembrar alguns pontos importantes e a gente entender todo o cenário, tudo que envolve essa questão e qual é a relevância dessa movimentação toda dos últimos dias, especialmente na data de ontem. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709 de 2018, ela foi objeto de intensa discussão, de anos de discussão e finalmente foi aprovada aí 14 de agosto de 2018. Esse passo é muito importante, como eu mesmo já mencionei aqui, como nós já postamos aqui por inúmeras vezes, já que a gente está vivendo de fato um momento de transição para uma sociedade digital, né? De modo que a criação dessa lei, a aprovação, realmente foi um grande avanço para trazer efetivamente uma segurança jurídica e, por que não dizer, o desenvolvimento econômico, tecnológico e social para o nosso país. Isso sempre considerando um longo prazo, né? Bom, originariamente, para a gente lembrar aqui, nós estamos tratando aí de uma lei que entraria em vigor em agosto de 2020, ou seja, nesse mês mesmo que nós estamos aqui. Atualmente, também para relembrar, existe a Lei 14.010 de 2020, que trata lá do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, que ela mantinha a entrada em vigor da LGPD para agosto de 2020, mas adiando aí as sanções previstas na lei para agosto de 2021. Então a gente teria aí um delay nesse meio do caminho. Bom, nessa história toda apareceu então a pandemia e foi então editada uma medida provisória, que nós já comentamos aqui, a 959 de 2020, que postergou a vigência da própria lei para maio de 2021. E aí, depois de intensa atividade legislativa, exatamente por conta desse período que a gente infelizmente ainda atravessa, no dia 25 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou essa medida provisória 959 e essa situação gerava uma possibilidade clara da vigência da LGPD já para janeiro de 2021, como nós comentamos aqui. E, na sequência, então, o assunto seria apreciado pelo Senado, dado o prazo de caducidade da medida provisória. Bom, ocorre que ontem, dia 26 de agosto, o Senado entendeu por bem, como já mencionamos aqui, retirar o artigo 4º da medida provisória, que era o artigo que tratava exatamente do adiamento da vigência da LGPD, e utilizando aí um argumento que o fato já teria sido apreciado meses atrás, então suprimiu esse artigo 4º. E por esta razão, a lei então passaria a ter vigência a partir desta quinta-feira, a data de hoje, 27 de agosto. Bom, no entanto, como tudo no Brasil, existem aí alguns que sustentam já a imediatividade da vigência da lei, mas outros para o lado contrário, como o próprio Senado já se posicionou, afirmando que essa vigência só ocorreria a partir da sanção ou do veto do Jair Bolsonaro, nosso presidente, dos demais dispositivos aí da MP 959. E isso deve acontecer aí provavelmente dentro de 15 dias, ainda que esse veto ou essa sanção não aprecie especificamente alguns pontos ligados à LGPD, já que, como eu mencionei, o artigo 4º, que tratava aí da prorrogação, foi excluído pelo Senado, né? Bom, relembrando, é importante a gente ficar claro que ainda lá no final de 2018 foi editada também uma outra medida provisória, que é a 869 de 2018, que propôs também a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, que é prevista na lei, como todos nós sabemos, que é a famosa ANPD. Bom, essa MP foi aprovada então pelo Congresso Nacional, com algumas modificações, e depois foi convertida em lei, que é a Lei 13.853 de 2020, e sancionada pelo Presidente da República. No entanto, ainda pendia um ponto, né? Para que essa autoridade nacional de proteção de dados pessoais fosse efetivamente criada, ainda faltava um decreto presidencial. E esse decreto presidencial deveria então estabelecer ali todos os parâmetros da estrutura, indicação de diretores. O presidente da República deveria então trazer esse decreto, exatamente para compor aí o conselho diretivo também da ANPD, e aí na sequência também teria a indicação de 5 nomes para serem aprovados pelo Senado Federal na sequência, tudo isso antes de efetivamente serem empossados, e isso ainda estava pendente, como eu mencionei. Aí vem então
na verdade, o ponto alto aí do dia 26 de agosto. Depois de toda essa movimentação, Câmara dos Deputados, Senado, vem então ontem também a publicação de um decreto presidencial, que é o 10474 de 2020, que aprova então a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão, das funções ali de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Bom, toda essa movimentação recente demonstra efetivamente que o assunto evoluiu. Até mesmo porque era essa tendência que incomodava efetivamente toda a comunidade e as empresas, já que também não fazia sentido você ter a vigência de uma lei sem a autoridade que regulamentaria a sua aplicabilidade. De fato, não fazia sentido nenhum. Veja, o direito digital e até a proteção de dados pessoais são disciplinas no Brasil relativamente novas. Então, esses pontos e normas que regulam especificamente isso são realmente de grande relevância, ainda mais quando contam, necessariamente contam com ampla e restrita participação da sociedade, das empresas, enfim, de todos os setores da economia que serão efetivamente regulados por meio dessa legislação. Então, a NPD ela vai cumprir um papel fundamental nesse equilíbrio entre a proteção dos dados pessoais e o desenvolvimento da economia digital. Então, logicamente, foi um grande passo, um passo muito importante, Nós estamos vivendo aí movimentações de todas as ordens, envolvendo o cenário digital. Inclusive, todos devem estar acompanhando, a própria tributação digital anda avançando pelo mundo todo, o que também vai causar uma certa movimentação na economia digital, dada a movimentação de alguns países e legislações específicas em relação à tributação no âmbito digital. Então, no início do ano, existiu um acordo entre vários países, um acordo global, para a taxação, por exemplo, de algumas multinacionais. E isso deverá ser levado em conta a atividade prática de cada país. E aí, a gente tem aí atingindo grandes players como Google, Facebook, etc. No Brasil também existem movimentações, como todos nós sabemos, já veiculamos aqui, de preparação do pacote de reforma tributária, como nós mencionamos aqui. Então, assim, o resumo de toda essa história é esse e efetivamente demonstra a importância do assunto, direito digital, privacidade, proteção de dados pessoais, ainda sendo certo que é importante a gente relembrar que o Brasil, de fato, tem intenção de atendimento daquelas recomendações da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil deve aceitar ali os princípios de democracia representativa, de economia de mercado, e isso necessariamente passa por uma efetiva legislação que trata aí de proteção de dados pessoais. Logicamente, tantos outros aspectos, esse seria mais um deles, inclusive com a regulamentação da ANPD, com estrutura, independência, imparcialidade, todo um aparato para tutelar isso, Como eu já mencionei também aqui por outras oportunidades, existem algumas definições, essas definições, na verdade, trazem um marco mais claro, por isso a importância disso, para que as empresas, na verdade, emprestem tração na implementação dessas políticas de conformidade a essa nova legislação. Então, independentemente se nós estamos considerando a data de hoje, 27 de agosto, ou eventualmente algum movimento legislativo, com na verdade, o movimento do presidente da República com o sancionamento ou veto dessa MP 959, a gente está, então, na iminência da vigência, se é que já não podemos considerar a vigência já hoje, dia 27 de agosto, trazendo inúmeras responsabilidades, sendo certo que as sanções seriam aplicadas a partir apenas de agosto de 2021. No entanto, a obrigatoriedade de cumprimento da política, das premissas da lei, já está aí batendo a porta faz algum tempo. Como eu costumo dizer, se a gente ainda não começou o projeto de implementação, antes tarde do que mais tarde. É melhor começar, porque hora ou outra essa indefinição vai ser estancada e a gente vai ter obrigatoriedades advindas aí de mais uma legislação que de fato é muito positiva, de fato parametriza o tratamento de dados pessoais no nosso país e coloca o Brasil num cenário, numa rota internacional de privacidade e proteção de dados pessoais, o que é efetivamente muito importante para nós, cidadãos, e também para o país como um todo. Tá certo? São esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer aqui. Passamos em breve aí com novas atualizações. Forte abraço a todos.